Olá, pessoal! Estamos iniciando mais uma análise de questões de concurso. Dessa vez envolve direitos da personalidade, mais especificamente um tema que cai muito em concurso, que é o rol de legitimados para proteger a violação a direitos da personalidade de uma pessoa que já morreu. Vocês sabem que os direitos da personalidade possuem como características serem intransmissíveis e vitalícios. Isso significa que, conforme dicção do artigo 6º do Código Civil, a morte decreta o fim da personalidade, ou seja, com a morte de uma pessoa, extingue-se, cessam, têm por fim os direitos da personalidade. Mas seria muito estranho se o direito deixasse sem proteção a imagem, a honra, o nome de pessoas que já faleceram. Isso geraria uma tremenda instabilidade social. E é por isso que se diz que os direitos da personalidade, muito embora se extinguam com a morte, eles projetam-se para além da morte. Ou seja, a tutela dos direitos da personalidade se projeta mesmo depois da morte da pessoa. Veja que a ofensa não produz efeitos na esfera existencial da pessoa já falecida, mas gera efeitos sociais. Os artigos 12, parágrafo único, e 20 do Código Civil vão elencar o rol de legitimados a pleitear essa proteção. O que é interessante notar é que o artigo 12, parágrafo único, ele é mais amplo. A gente vai ler o artigo na sequência, tá? Enquanto que o artigo 20 é mais restrito, ele se restringe a hipóteses específicas de violação de direitos da personalidade. O rol de legitimados à proteção pelo artigo 12, parágrafo único, também é mais amplo, enquanto que o rol dos legitimados à proteção do artigo 20 é mais restrito. Dessa forma, entende-se que, regra geral, vai aplicar o artigo 12, parágrafo único, excepcionalmente vai se aplicar o artigo 20. As hipóteses nós veremos agora na sequência. Muito bem, pessoal, o artigo 12 vai falar o seguinte, ó: pode-se exigir que cesse a ameaça ou lesão a direito da personalidade e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Parágrafo único, que é o que nos interessa aqui. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista nesse artigo quem? O cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta, ou seja, ascendentes e descendentes, ou colateral até o quarto grau. Veja que esse artigo ele trata a ameaça ou lesão a direito da personalidade. Portanto, é um artigo que é mais amplo, ok? E o rol de legitimados aqui, nós podemos elencar como KDC, tá? CADC. Por quê? Eles são cônjuge e, leia-se, companheiro. Então, é cônjuge ou companheiro. A são os ascendentes, ou seja, pai, avô, bisavô e assim por diante. D são os descendentes, ou seja, filho, neto, bisneto e assim por diante. E C aqui são de colaterais até o quarto grau. Vamos relembrar quem são eles? Colateral de segundo grau, irmão. Colateral de terceiro grau, tio e sobrinho. Colateral de quarto grau, primo, tio-avô e sobrinho-neto, tá bom? Então veja aqui que é o rol de herdeiros necessários e facultativos, tá? Já o artigo 20, eu disse que ele é mais restrito, não é? Mais restritivo. Vamos lê-lo. Salvo se autorizadas ou se necessárias a administração da justiça ou a manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais. Parágrafo único, que é o que nos interessa. Em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção. Quem, pessoal? O cônjuge, descendentes e ascendentes. Veja que aqui não estão incluídos os colaterais até o quarto grau, ok? Então, quando se tratar de divulgação de escritos, transmissão da palavra, publicação, exposição, utilização de direito de imagem, o rol será mais restrito, tá? Veja que aqui é apenas o CAD, mudo, que são cônjuge, companheiro,
os ascendentes e os descendentes. Veja que aqui estão apenas os herdeiros necessários, né? Então, o que a doutrina vai dizer para compatibilizar o artigo 12 com o artigo 20? Ora, nas hipóteses específicas previstas no artigo 20, os legitimados serão apenas o cônjuge ou companheiro, os ascendentes e os descendentes. Já nas demais hipóteses, aplica-se a regra geral do artigo 12, e os legitimados serão cônjuge ou companheiro, os ascendentes, os descendentes e os colaterais até o quarto grau. Com base nisso, nós já podemos responder a questão. Então, vamos lá. No velório de Cláudio, o seu credor Arnaldo compareceu ao funeral e imputou ao falecido uma série de calúnias e outros impropérios ofensivos à sua honra e sua reputação. Na ocasião, estavam presentes a companheira e os filhos de Cláudio, entre outros parentes e amigos. Acerca da responsabilização civil nessa situação hipotética, assinale a opção correta. Veja que aqui, pessoal, houve uma violação à honra, à reputação do falecido, de modo que vai se aplicar o artigo 12 ou o artigo 20? O artigo 12, regra geral, correto? Portanto, aplicável na hipótese, o artigo 12, parágrafo único, cujo rol de legitimados é o KDC, beleza? Cônjuge ou companheiro, ascendente, descendente e os colaterais até o quarto grau. Então, vamos lá. Os amigos presentes no velório têm legitimidade para pleitear reparação por perdas e danos, apesar de terem sido atacados direitos personalíssimos de Cláudio. Amigos não está em nenhum rol de legitimados, portanto, questão errada. A companheira de Cláudio tem legitimidade para pleitear indenização por danos morais. Companheira tem legitimidade, é cônjuge ou companheiro. Resposta certa, letra B. Vamos analisar as demais. A legitimidade para pleitear perdas e danos é exclusiva dos parentes de Cláudio em linha reta, ou seja, está dizendo aqui, ó, parente em linha reta significa ascendente e descendente. Na verdade, não é exclusiva deles e, portanto, a questão está errada. Letra D. Os filhos de Cláudio são os únicos legitimados a pleitear reparação por perdas e danos. Eles são legitimados, sim, assim como os parentes em linha reta, né? Mas eles não são os únicos nem exclusivos, razão pela qual a questão também está errada. Última alternativa. Apenas os descendentes de Cláudio em linha reta e os seus parentes em linha colateral até o segundo grau têm legitimidade para pleitear indenização por danos morais. Bom, o apenas aqui está errado, tá? Porque os descendentes são sim, mas também tem os ascendentes e os parentes em linha colateral não é só até o segundo grau, são até o quarto grau. Portanto, resposta certa, letra B. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham curtido. Se gostaram, considerem se inscrever no canal, indicar esse vídeo para amigos. Desejo a vocês ótimos estudos, um grande abraço e até a próxima.